Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui estamos, mais um domingo, na EBD Online. Aqui nós somos da Assembleia de Deus, aqui na Estrada do Porto Velho, e somos aqui do Ministério Palavra e Vida. Estamos aqui no 1020, na Estrada do Porto Velho, em Cordovil, aqui no Rio de Janeiro. E desde já, queremos aí te agradecer a oportunidade de poder entrar na sua casa através dessa programação. Que Deus possa te abençoar grandemente, dar um domingo cheio da presença de Deus. Amém? Então, irmãos, nós vamos aqui já direto à lição. Bom, eu sou o presbítero Ricardo, estarei aqui ministrando essa aula, lição de número 6. Quero trazer já um abraço do nosso pastor presidente, pastor Antônio Carlos. Que Deus abençoe, está a trabalho. Está aqui comigo também, nesta manhã, o nosso operador de som, o nosso irmão Elinho, que preparou, que está preparando toda esse vídeo. Ele que prepara aí todo o som, esse som de qualidade aí para nós. Então, que Deus abençoe. Então, meus irmãos, vamos direto ao que interessa. A lição de número 6, hoje, é no dia 10 de maio de 2020. E a lição diz assim, o título da lição, a condição dos gentios sem Deus. Tá? O texto áureo está lá em Efésios capítulo 2, no versículo 11, que diz assim, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens. A verdade prática diz assim, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe está na epístola a qual Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, no versículo 11 e 12, que diz assim, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. E o versículo 12 diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. E está lá também em Romanos, capítulo 4, do versículo 12 ao 14, que diz assim, e fosse pai na circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão e tivera na incircuncisão. E o verso 13, porque a promessa de que havia de ser feito ao mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Eu quero fazer uma oração nesta manhã, por essa palavra. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, por tudo, Senhor, o que tu representa. Muito obrigado, Deus, a oportunidade de estar aqui, Senhor, dando essa aula. Abençoa, meu Deus, essa programação. Aquele que está nos assistindo, ó Pai, meu Deus, que o Senhor possa abrir o entendimento e que nós possamos também abrir o coração para entender e compreender, meu Deus, a Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz e poderosa, Senhor. Nos abençoa, fica conosco. Assim nós te pedimos, te agradecemos e recebemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a lição de hoje, ela diz, como diz o título, ela fala da a condição dos gentios sem Deus. Bom, para você entender, quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não são judeus, tá?
Então, aqui na introdução, eu vou estar lendo aqui, para a gente poder entender, que diz assim: na presente lição, veremos que o autor de Efésios, né, o autor que é o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Então, você vê aqui, olha, quantos itens importantes tem nessa lição. Lembrando que os gentios, que não são os judeus, olha só quantas privações eles estavam perdendo, eles estavam privados das promessas. Mas durante a lição a gente vai explicar melhor para você, tá? Que através de Cristo, mesmo os gentios, eles também se tornaram herdeiros da promessa. E na antiguidade, lá no tempo de Abraão, tá? Existia uma forma de se identificar, um judeu, aquele que pela circuncisão, o deixaria como herdeiro das promessas de Deus, e que os gentios, aqueles que não eram judeus, por causa da incircuncisão, eles ficaram privados, e de todas aqui que nós falamos, não tinham, não estavam separados da promessa, estavam sem Cristo, sem esperança e sem Deus. Tá? Então, vamos falar cada uma delas. Aqui no tópico 1 diz, chamados incircuncisão. Então, diz aqui no tópico 1, na era antes de Cristo, antes de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. O subtópico 1 diz assim, o conceito da circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Tá? O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Amém. Louvado seja Deus. Então, esse é o conceito da circuncisão. Todo homem que nascia em Israel, era nascido entre os judeus, essa aliança, na verdade, esse concerto, ele começou com Abraão, lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 10 e 11, era um procedimento, uma cirurgia feita no órgão sexual masculino, tá? E assim, e externamente, ele era identificado como um judeu, circuncidado, tá? Era tido como aquele estaria dentro da aliança de Deus. Uma promessa, a promessa que era dada ao povo de Deus. Os judeus eram um povo exclusivo do Senhor, e todos aqueles que passavam por esse procedimento eram chamados circuncidados. Então, um recém-nascido com o 8º dia de vida, era feito esse procedimento, e assim ele estaria garantido ali, estaria como feita uma aliança com Deus. Eu quero compartilhar com você lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 10, que diz lá, para a gente poder acrescentar aqui na lição, em Gênesis 17, verso 10, diz assim, este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado,
e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então, esse era o sinal da aliança, né, de Deus com o seu povo. Né, todo recém-nascido macho passava por esse procedimento, né, e assim ele estava debaixo, né, das promessas, do concerto, da aliança com Deus. Interessante que lá no mesmo capítulo 17, no versículo 23, quando fala a instituição da circuncisão. Lá no versículo 23, do capítulo 17 de Gênesis, diz assim: então tomou Abraão seu filho Ismael, e a todos os nascidos da sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, tá? Todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E ali no versículo 24 diz assim: e era Abraão da idade de 99 anos, quando ele foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, e nascido em sua casa, e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados por ele. Então, a instituição, ela foi ali estabelecida pelo Senhor, quer dizer, Abraão, já com a idade já avançada, o seu filho Ismael, com 13 anos ainda, né, que não fosse, né, aquele ainda o filho da promessa, que viria depois, né, a Isaque, e todos aqueles, né, que eram, né, que o serviam a Abraão, que foram comprados, né, com o seu dinheiro, da liberdade da escravidão, todos na sua casa passaram por esse procedimento. E assim eles passaram a estar debaixo da aliança, puderam estar debaixo do concerto de Deus. Tá? Esse, né, foram um procedimento qual Deus, né, de uma forma externa, eram identificados, sim, como judeus e povo do Senhor. É interessante que, quando Davi ele foi ao combate com o gigante Golias, lá em 1 Samuel 17, no versículo 26, se não me engano, né, Davi chama Golias de incircunciso. Incircunciso, por quê? Porque os filisteus não era um povo de Deus, era um povo que estava debaixo da aliança com Deus. Não era um povo que estava debaixo do concerto de Deus. Então, Davi, ele diz lá, né, em suas palavras, que quem é esse incircunciso filisteu que vem afrontar os exércitos do Deus vivo? É assim que os judeus, eles se referiam àqueles que não estavam debaixo da promessa, não estavam debaixo da aliança. Somente os judeus, né, naquele tempo, né, eram circuncidados e assim eram identificados, né, como um povo de Deus. Tá? E aqui no subtópico 2, diz assim: o significado religioso da circuncisão. Vamos falar aqui, né, o que representa isso, o significado religioso. Diz assim: seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Tá? Eu vou repetir, entenda isso. O significado religioso, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação, ou seja, requerida ao povo. Então, Deus exigia que o seu povo, né, se purificasse, ou seja, andasse debaixo da santificação. E aqui diz assim, era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo comer com os incircuncisos. Então, né, falando do significado religioso, a santificação, a gente sabe muito bem,
trazendo para nós, nos dias de hoje, a santificação, ele é o quê? É um processo progressivo, não é instantâneo. Diferente da salvação, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, a salvação é o quê? É algo instantâneo. Você se arrependeu, aceitou a Cristo, então você está automaticamente salvo, sim. Mas é algo que você vai ter que administrar. E quando a gente fala de santificação, é um processo que progressivo, não é uma de uma hora para outra. Isso é uma coisa que nós vamos, com o tempo, nós vamos crescendo nessa área, enfim. Aqui, no caso quando Deus exigia, através da circuncisão, que simboliza a aliança, como é que eu estava falando? A promessa, a aliança, o concerto, mas essa circuncisão, ela também requeria o quê? Uma santificação. A gente sabe muito bem que os povos, os gentílicos na época, os povos que não eram judeus, eles adoravam outros deuses, eles viviam debaixo de uma idolatria, tá? Então, essa santificação exigia também, moralmente falando, a separação das coisas que se refere à sexualidade, porque naquele tempo muitos gentios, aqueles povos pagãos, eles faziam seus cultos, adoravam outros deuses, imagens, e muitas das vezes essas práticas idólatra envolvia sacrifício de criança, exigia ali a depravação sexual, cultos que se faziam orgias, tudo isso com oferendas, era a prática do jeito. Mas nosso Deus, ele é um Deus santo, nosso Deus que exige de nós santidade, e não era diferente na antiguidade. Tá? A circuncisão, como religiosidade, ela exigia também a separação. Santo significa, santo não é perfeito, santo é separado. Então, essa santificação, com o tempo, ela leva uma progressiva, um processo progressivo. Tá? Santo não é perfeito, mas santo significa o quê? Aperfeiçoamento. Ou seja, aperfeiçoamento é o quê? A gente está nos aperfeiçoando nessa área. Deus é santo e exige também de nós o quê? A santidade. Uma separação, um aperfeiçoamento. Com o tempo, a gente vai nos aperfeiçoando mais nessa área, tá? E naquele tempo era algo tão sério que os judeus eles se recusavam a sentar à mesa com os gentios, levavam muito a sério isso, tá? Amém. Aqui no subtópico 3 diz a circuncisão no coração. Essa é muito importante, tá, meus irmãos? Então aqui diz o seguinte: o apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. O apóstolo Paulo, sabia, reconhecia isso, mas existia o quê? Uma ressalva. Opa, espera aí, existe aí uma brecha. O sinal dos judeus era apenas físico, tá? Então a circuncisão era uma forma de identificar externamente, tá, um judeu, aquele que estava dentro do concerto, da aliança com Deus. Mas aqui diz o seguinte, olha, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Sim. E aqui diz, a boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira, aprenda isso, meu irmão, minha irmã, a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é no coração. Tá?
cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Né? Está escrito lá em Romanos 2,9. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim ao ser uma nova criatura. Então, para nós, né, o apóstolo Paulo reconhecia, né, que os gentios não faziam parte da circuncisão. Mas, quando Paulo ele prega ali as boas novas, depois é falado lá no concílio, lá em Jerusalém, ele descreve que a verdadeira circuncisão não foi uma cirurgia, né, não é algo externo, mas algo que vem internamente, que vem do coração. Então, assim em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão ou a incircuncisão, mas sim de ser uma nova criatura, né? Como diz, né, o apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Né? Louvado seja Deus. E aqui diz também, né, que Deus, né, tem um versículo que diz que Deus lá, ele não vê como o homem vê. O homem, ele vê o quê? Ele vê por fora. O homem, ele vê o quê? A aparência, mas Deus, ele vê o coração. Não foi assim quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé, né, e ali Deus havia dado uma ordem a Samuel que ali sairia um novo rei, e ali Samuel estava olhando, deve ser esse, né, aquele mais bonito, aquele mais formoso. Aí Deus falou, não, Samuel, eu não vejo como você. O homem vê, né, a aparência, mas eu não, eu vejo o coração. E assim, Davi, que não estava presente ali, estava lá no campo, cuidando, né, das ovelhas, esse sim, esse é aquele o escolhido, porque eu vejo o coração. Né? Por isso que Davi é chamado ali um homem segundo o coração de Deus. Embora teve alguns erros, cometeu algumas falhas, né, até graves, mas sim, era um homem que se derramava na presença de Deus, mostrava-se arrependido, mostrava-se um coração quebrantado diante de Deus, e Deus, né, zelava por isso. Tá? Eu quero também, para a gente poder acrescentar, né, está lá, eu quero ver lá em Isaías, capítulo 29, e no verso 13, depois vou ver Mateus 15, 8, para a gente poder acrescentar aqui na nossa lição, Isaías 29, 13. Não está na lição, mas eu queria acrescentar aqui, para a gente poder enriquecer mais. E diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas em seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então Deus está falando aqui, né, que o povo, as pessoas só honravam a Deus pelos lábios, mas no coração estavam longe de Deus. Lá em Mateus capítulo 15, no versículo 8, para a gente poder acrescentar aqui, diz assim, né, Jesus ele falando, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É muito bonito quando a gente honra a Deus verdadeiramente, né? Lá em João diz que os verdadeiros adoradores, né, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você pode cantar bem, você pode pregar bem, você pode ser uma pessoa que presta grande serviço na igreja, mas se você não adorar verdadeiramente a Deus, se você não estiver com o coração fazendo as coisas, não por obrigação, faça as coisas por amor, né? Nós estamos aqui não porque pela obrigação, porque amamos estar aqui. Amamos estar na igreja, amamos estar cultuando a Deus, amamos sim adorar ao Senhor, né? E tudo isso, né, não é por obrigação, nós fazemos por devoção.
Nós adoramos a Deus não porque Ele pode dar, porque o que Ele pode oferecer a nós. Nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é, porque Ele representa, pela sua grandeza, porque Ele é um Deus poderoso, Ele é o Criador, que nos dá a vida. Né? O mínimo que nós podemos fazer todos os dias é ser gratos a Deus. A gratidão pelo fôlego de vida, gratidão pelo pão de cada dia, a gratidão porque nós temos um teto, a gratidão porque Deus verdadeiramente nos presenteou com a dádiva da salvação, um Deus que não nos rejeitou, mas que insistiu em se relacionar com o ser humano e mandou Cristo como sacrifício vicário, até Cristo não veio obrigado, foi voluntário a morte do Senhor. Então é isso, né? Nós possamos sim, a cada dia, honrar a Deus, mas não com atitudes somente externas, mas internamente. A Bíblia diz que tudo que se deve guardar, guarda o quê? Em Provérbios 3, guarda o seu coração. Não é? Porque Deus ele não quer habitar, sim, em templos feitos por mão de homens. Aqui nós temos uma igreja, temos um templo que nós nos reunimos, o corpo se reúne para adorar ao Senhor, para agradecer a Deus, mas Deus ele quer habitar onde? No seu coração. Amém? Tá? Então vamos lá. Aqui no subtópico 4, diz assim: a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão e provocou também intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, lá em Atos 15. A deliberação do apóstolo sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Louvado seja Deus. Então, esse assunto, né, na nova aliança, quando a gente fala nova aliança, é porque Cristo tornou, na sua morte, no seu sacrifício, uma nova aliança. Sim, Jesus ele nunca deixou de cumprir, né, o que estava posto lá na lei, na antiga aliança, mas através de Cristo, né, a nova aliança, a circuncisão na nova aliança, não é meramente, né, um ato, né, de você, como é que eu vou falar aqui, de você fazer talvez uma cirurgia, fazer uma marca, não, através de Cristo Jesus, né, a circuncisão somos nós que escolhemos servir a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus, Cristo, né? Porque a Bíblia diz que o homem, né, bem-aventurado o homem e a mulher que põe que em Deus a sua confiança. Então, hoje, como nova criatura, não precisamos passar por esse procedimento antigo, mas através de Cristo, sim, essa é a nossa circuncisão na nova aliança. Cristo, eu quero compartilhar com você lá em Romanos capítulo 2, no versículo 28 e 29, para a gente acrescentar aqui na lição. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, no versículo 28 e o 29, que diz assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão ao que é exteriormente na carne, mas é judeu ao que no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito
não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Então, eu quero focar aqui o seguinte, no versículo 29. Não é judeu o que é no interior. A circuncisão aqui é do coração. Então, a verdadeira circuncisão, para nós hoje, é aquela que está no coração. Na antiga aliança, era um sinal externo, tá? Mas aqui, para nós hoje, o nosso sinal é interno, que vem de Deus. Aqueles, né, que verdadeiramente servem a Cristo. E, através, né, entregaram a sua vida para Deus. E purificam-se a cada dia e que demonstram, não precisa ser algo externo, mas aquilo que vem de dentro, isso sim, Deus ele valoriza, Deus ele, né, como diz lá em Salmos, que um coração contrito e quebrantado não desprezará a Deus, tá? Eu tenho uma nota aqui, que eu separei, que diz assim, olha, não está na lição, mas olha só, ser judeu significava fazer parte da família de Deus, naquele tempo, e ser herdeiro de todas as suas promessas. Contudo, Paulo deixou claro que ser membro da família de Deus é o que se baseia em qualidades interiores, que vêm de dentro, tá? E não atitudes exteriores. Todos aqueles que tivessem um coração justo na presença do Senhor poderiam, de fato, considerar-se membros da família de Deus. Olha só. Então, naquele tempo, na antiga aliança, para ser da família de Deus, para estar debaixo da aliança do concerto de Deus, tinha que ser judeus. Mas, com Cristo, né, aqui diz que Paulo deixou bem claro que se baseia em qualidades interiores, ou seja, no seu coração, todos aqueles que tivessem um coração justo na presença de Deus. Isso é o que nos faz hoje, né, como cristãos, né, e assim nós agora somos herdeiros das promessas de Deus, estamos debaixo, né, das promessas do Senhor. Essa é a verdadeira circuncisão na nova aliança. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o tópico 2 diz o seguinte, né, o título, estranhos ao concerto da promessa. Aqui diz, nessa parte o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Tá? Efésios 2:12. Número 1, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Então, o primeiro conceito aqui diz que, quando é descrito no passado os gentios, o apóstolo ele faz lembrar que naquele tempo, antes da regeneração, que a regeneração é o quê? Regenerar, nascer de novo, né? Não da carne, mas do Espírito. Os gentios, eles viviam o quê? No paganismo, eram pagãos, né? Ou seja, não tinham a Cristo. Então, isso já era a primeira, né, perda que eles tinham. Estavam separados, né, porque não tinham Cristo. Então, a religiosidade deles era incapaz de inseri-los, ou seja, eram religiosos, como muitos
né? Como muitos naquele tempo, escribas, fariseus, que viviam da religiosidade, né? Prezavam mais a religião, até mesmo a aparência externa, né? Falavam bonito lá na praça, discursos, né? Palavras bonitas, mas internamente estavam sem Deus, não é? Cumprindo rituais que não traziam, muitas das vezes não restauravam uma pessoa, né? Então a pessoa vivia na religiosidade, tá? Então significa que os gentios naquele tempo, eles não tinham conhecimento, eles não tinham Cristo. Então eles viviam, sim, numa religiosidade e indiferente às promessas, né, de Deus. Aqui diz assim, no tópico 2, separados da comunidade de Israel. A gente falou aqui no início que todo gentio naquele tempo, ele não era judeu, então ele não fazia parte do povo de Israel. Né? Ainda no verso 12, o apóstolo salienta as desvantagens de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. São elas, estavam excluídos, não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, os gentios precisavam saber que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Muitos judeus batiam no peito e diziam, né, olha, sim, batiam no peito e diziam que tinham algo que nenhuma outra pessoa ou de um outro povo poderia ter, né? Os benefícios, as promessas feitas a Abraão, a Isaque, a Jacó, estavam excluídos, né? Mas você vê lá em Pedro que, através de Cristo, Deus nos tornou, né, o povo adquirido, nação santa, né, enfim, sacerdócio real, e eles precisavam, para eles poderem ter esses benefícios, essas promessas que foram feitas a Abraão que foi o patriarca da nação judaica, eles precisavam de um meio, e esse meio, deles se tornar descendentes juntamente com Abraão, precisavam conhecer a Cristo. Não só conhecer, mas também receber. Eu quero falar algo muito importante para você. Talvez você fale assim, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Não é somente você acreditar e crer. É preciso você ter uma intimidade. Deus, ele quer se fazer conhecido na sua vida. Muita gente fala isso, eu tenho fé. Eu creio que Deus existe. Eu acredito de um Deus que é bom, maravilhoso, mas ele não quer só que você saiba disso, ele quer se revelar na sua vida. Ele quer ser íntimo, quer ser seu amigo, quer ser seu Deus, quer ser seu protetor, ele quer ser mais do que conhecido, né? E, claro, assim, os gentios precisavam saber que, por meio de Cristo, todos o que aceitassem a Ele e o recebessem de bom grado em seu coração, seriam também da descendência de Abraão. Uma certa vez, se eu não me engano, se foi lá em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 7, que muitas pessoas foram procurar João Batista para pedir conselho, né? E alguns falaram
como é que eu posso me reconciliar com Deus? Como é que eu posso me tornar um filho de Abraão? E João Batista disse lá, até essas pedras que estão aqui, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E ali João Batista ele deu muitos conselhos. Olha, não defraudeis, né, os publicanos, não defraudemos, mas se contentai com o vosso soldo. Se alguém tiver precisando de ajuda, se você tiver 2 capas, dá uma. E João Batista falava ali o seguinte, olha, perguntaram a ele se ele era o Cristo. Ele falou, não, eu não sou o Cristo, mas eu batizo com água, mas aquele que é mais poderoso do que eu, ao qual não sou nem digno de desatar a correia das suas sandálias, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É esse o Cristo que virá, que vocês devem, né, seguir a ele, e enfim, assim vocês serão também considerados, entrarão na família de Deus e serão o quê? Filhos de Abraão. Louvado seja Deus. Eu quero ler em Gálatas capítulo 3, no versículo 29, quero compartilhar aqui, está aqui na lição. Gálatas 3, versículo 29, que diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A promessa que foi feita lá a Abraão, ao patriarca da nação judaica, era só para os judeus. Mas os gentios passaram a ser herdeiros de Abraão, herdeiros da promessa, se somos de Cristo. É o que Paulo fala aqui aos Gálatas: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E João, no Evangelho de João, diz lá: a todos que receberam, diz o direito de ser chamados filhos de Deus. Um filho é aquele que tem direito à herança. Assim, em Cristo, nos tornamos herdeiros da promessa e também, juntamente, né, com Abraão e a sua descendência. Amém? Vamos lá. Número 3, do subtópico 2. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos de Deus. Né? Aqui são vários. Né? Como é um pouco extenso, eu vou ler aqui. Esses pactos giravam em torno de uma grande promessa, né? O advento do Messias, dentre eles o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Tá? Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados a qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados com Cristo, de alienados da promessa, por meio do seu sangue, do sangue de Jesus, os gentios se tornaram herdeiros da maravilhosa promessa, né? Como nós lemos aqui em Gálatas 3, se sois de Cristo, tá? Nos tornamos também descendentes de Abraão. Louvado seja Deus. Alienados, né? Alienados, né? Estavam assim excluídos, não tinham o direito, estavam fora do pacto. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, vamos lá para o último tópico, o tópico 3, que diz assim: sem esperança e sem Deus. Essa era a condição dos gentios. Falamos aqui que eram estranhos, né? Estavam separados, não tinham Cristo, separados da comunidade, né? Não conheciam o pacto, agora sem Deus. Agora, Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo, né?
Efésios 2:12. Número 1, desprovidos de esperança. Então, os gentios, estavam sem Deus. E se não tem Deus, não tem esperança. Não é? Eu falei aqui que bem-aventurado o homem e a mulher que põem em Deus a sua esperança. Tá? Eu vou ler aqui no tópico 1, desprovidos de esperança, que diz: a palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Tá? Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Então, interessante isso aqui, né? Desprovidos da esperança, e como diziam lá os filósofos gregos, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo, ou seja, eles ensinavam isso, que o homem que não tem esperança, quando ele passar desta vida para a morte, ele não teria como viver, né? Não poderia viver após passar a sua morte. Uma vida além túmulo. Não acreditavam que quando uma pessoa morresse, ali terminava um ciclo ou encerrava-se ali Eles não acreditavam que, como muitos dizem, existe vida após a morte. Após a morte existe vida, sim. Vida para aqueles que estão com Cristo. Uma eternidade com Deus. Como também é bem certo que a Bíblia nos relata que aqueles que após a morte não se renderam a Cristo como o único e suficiente Salvador, ele vai passar o restante dos seus dias num lago de fogo. Eu sinto essa obrigação de falar. Tá? Aqui diz que, e consequentemente pudesse ser ditosa, além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano de salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Tá? Como a esperança é a âncora da alma, os gentios, desprovidos dela, padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Louvado seja Deus. Como eu falei aqui anteriormente, bem-aventurado o homem e a mulher de Deus que põe em Deus a sua esperança. Não é? Essa esperança se revela aqui para nós como confiança, confiar em Deus, ser dependente de Deus. E muitos, como foi falado aqui o autor, a esperança é a âncora da alma. Todos nós temos esperança, porque nós confiamos em Deus. A maior esperança da igreja, qual seria? A vinda de Jesus. Jesus, ele veio a esse mundo, nasceu, morreu, ressuscitou e virá buscar a sua igreja. Tá? Alguns preferem confiar naquilo que elas têm, talvez no seu poder aquisitivo. Alguns colocam a sua confiança no dinheiro, nas suas propriedades, na sua conta bancária, talvez confiam no seu poder aquisitivo, enfim. Mas a Bíblia diz lá em Salmo 20, versículo 7, que uns
confiam em carros, outros em cavalos, mas todavia nós confiaremos no Senhor. Então, meu querido, não perca a esperança. Apesar de estarmos vivenciando esses dias difíceis, que está aí afetando economicamente, algumas pessoas estão aí passando momentos gerando aí uma dúvida, o que será o dia de amanhã? Pessoas estão perdendo emprego, ficando doentes, enfermas, com depressão. Mas a minha palavra para você é: coloque a sua esperança no Senhor. Dias melhores virão. A tempestade, ela não vai durar, ela não dura para sempre. Um dia ela vai encerrar. E Deus, Ele está no controle da situação. Coloque a sua esperança. Onde você tem colocado? Onde você tem posto a sua esperança? Né? Na sua patente? Na sua posição? Nas suas conquistas? No seu poder aquisitivo? Ou a sua esperança está no Senhor, Criador dos céus e da terra? Amém? Então, aqui o autor diz que a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Muitos aí levantam bandeiras, fazem passeata pedindo paz no mundo, mas a verdadeira paz está em Deus. A paz que excede todo entendimento. Esse sim, tudo pode estar caindo aí fora, o mundo está desabando, pandemias, doenças, mas Deus sim, Ele é a nossa paz, é Ele que nos motiva, que nos dá, se revela nas Escrituras que podemos acreditar e confiar no Senhor. Assim, Ele vai estar guardando você, a sua casa, a sua família, e nada vai faltar para você, em nome de Jesus. Quero desde já aqui profetizar na tua vida que o Senhor, Ele é Senhor da tua vida, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer, então não esmoreça, não fique com medo. Tudo isso revela a ausência de Deus. Se você não confiar em Deus, você vai confiar em quem, meu irmão? Louvado seja Deus. Deus, Ele está no controle, amém? Para a gente encerrar aqui, no número 2, subtópico 2, sem Deus no mundo, a condição dos gentios era essa, sem Deus. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que as suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que se mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado por intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. A condição dos gentios sem Deus no mundo. Embora eles não serviam ou não acreditassem de um Deus poderoso, que é único, Deus só existe um, é o Senhor, Jeová. Esse é Deus. Os gentios, eles também eram o quê? Religiosos. Eram politeístas, adoravam muitos deuses. Através da idolatria, fazia seus sacrifícios, as suas orações, diante daqueles deuses falsos. Mas, verdadeiramente, eles estavam no paganismo, alienados do Deus que havia se revelado a Israel.
Uma certa vez, né, lá em Josué, quando Deus falou: Josué, eu vou estar entregando nas suas mãos Jericó, aquela cidade de Jericó, que era um obstáculo para entrar na terra prometida. Então Deus, ele prometeu a Josué que colocaria nas suas mãos a cidade de Jericó, o rei e aqueles homens valorosos de lá. E naquele tempo, aquela terra era habitada. Canaã, os cananeus, jebuseus, heteus, viviam e estavam olhando de longe. Eles não acreditavam que o Deus de Israel era um Deus poderoso. Eles não acreditavam que o Deus de Israel era um Deus invencível. E todos aqueles povos eram pagãos, porque eles adoravam outros deuses. Enfim, adoravam imagens. Eles acreditavam que o Deus de Israel estava ali com Josué, era um Deus, uma divindade da natureza, porque eles sabiam, chegou, né, aos seus ouvidos que Deus havia aberto o Mar Vermelho, o Rio Jordão, tinha feito uma coluna de fogo à noite, mandava a nuvem para proteger o povo do sol escaldante do deserto. Perdão. E às vezes eles acreditavam que o Deus de Israel não era um Deus invencível. Mas aí Deus, ele se revela ali, quando aquelas muralhas caem. A condição dos gentios sem Deus era esse, no mundo. Eles viviam do paganismo, de uma religiosidade que era, né, na idolatria dos deuses falsos. Eu quero compartilhar aqui com você, lá em Jeremias 10, a partir do versículo 4, se eu não estou enganado. Vamos estar encerrando. O que representa um ídolo? Embora Deus já tinha revelado a Moisés lá nas tábuas da lei, não levantar a imagem de escultura, nem se prostrar a elas, olha o que são os ídolos, o que são as imagens. Assim eram os gentios, né? Olha só, Jeremias 10, 4 e 5. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelo o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Isso é um ídolo, isso é uma imagem de escultura. Você que está nos assistindo, eu tenho essa obrigação de te falar. Uma imagem que foi construída por mão humana, não tem poder de nada. Embora exista ali uma entidade, um demônio por trás, mas aqui diz, ó, ele é enfeitado, precisa ficar firme com pregos e martelo para não se mover, obra torneada, não podem falar, tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve, precisam ser carregados porque não pode andar. Não precisamos ter receio deles. Aquela imagem, ela não pode fazer mal algum e não tem poder de fazer nenhum bem. Mas lá em João, para a gente encerrar, capítulo 17, verso 3 diz que a vida eterna é esta, e que te conheçam a ti como só o único Deus verdadeiro. Essa é a vida eterna. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está no final do tópico. João 17, 3. Eu vou repetir. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem te enviaste. A nossa conclusão está aqui. No outro tempo, éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações e aproximou-se de Cristo e de Israel.
incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único verdadeiro Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Então, aqui nós encerramos. Entendam uma coisa, né? Se você ainda não recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Senhor está de braços abertos. Aceite Ele ainda hoje. Falamos aqui da condição daquelas pessoas que não têm Deus e vivam de uma falsa religiosidade, acreditando nos ídolos. E Cristo nos proporcionou isso. Nos trouxe, debaixo das promessas, da aliança e do concerto com Deus através de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Quero aproveitar aqui e parabenizar a você que é mãe, pelo seu dia de hoje, porque, na verdade, como o Elinho falou aqui, nosso irmão Elinho, que está aqui na mesa de som, mãe, a mãe, o dia das mães é todos os dias. Então, mas eu quero deixar aqui, já que foi separado esse dia, para homenagear você, que Deus te abençoe. Você que é mãe, que cuida dos filhos. Você que é mãe, também cuida do seu esposo, como se fosse um filho, Sou grato a Deus pela minha. Então, eu trago aqui a minha homenagem a você. Parabéns pelo seu dia. Parabéns para você que é mãe, ou vai ser mãe também. Tem esse desejo, anseia. Então, que Deus te abençoe poderosamente, tá? Um abraço, um beijo para todas as mamães. Fica aqui a minha homenagem para você, em nome de Jesus. Então, encerrando aqui essa programação, eu quero te convidar a estar conosco hoje às 18 horas. Vai estar aqui o nosso presbítero Alexandre, que vai estar aqui dirigindo, deve estar também trazendo a palavra de Deus, tá? Nosso vice-presidente, o presbítero Alexandre. E também quero encerrar aqui deixando um abraço para você do nosso pastor presidente, pastor Antônio Carlos. Que Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, e fique com Deus. E Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma oração e vamos estar aqui dando a bênção apostólica. Deus Pai, muito obrigado por esta manhã na tua casa, na tua presença. Senhor, nos dá um dia, Senhor, abençoado, cheio, Senhor, da tua presença nesse lugar, no nosso lar. Abençoa nossas vidas, nossa casa, nossos familiares, em nome de Jesus, Pai. Agora, nos despede debaixo das tuas mãos santas, nos guardando e livrando de todo mal. Assim eu te peço, te agradeço, Pai, e receba em nome de Jesus. Estenda as suas mãos aí na sua casa, para receber a bênção apostólica. O grande e o infinito amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. Todos digam amém. Que Deus te abençoe. E a vitória nossa, pelo sangue de Jesus, operando Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Grito da vitória. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.